Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula de número 6. Vimos na primeira parte da aula os aspectos relacionados à teoria da análise volumétrica. Agora, nessa parte número 2, nós vamos falar especificamente sobre a volumetria de neutralização, que é a primeira de três volumetrias que nós vamos estudar ao longo da nossa aula. Tudo bem? Então, olha só, as titulações de neutralização são largamente empregadas para determinar as quantidades de ácidos e bases. De uma forma geral, nós vamos observar que o emprego das titulações envolvendo uma reação de neutralização, a volumetria de neutralização, são dos tipos mais comuns de análise volumétrica utilizadas ao longo do dia a dia, de um profissional, seja das ciências agrárias, seja da engenharia de pesca, da engenharia florestal, até mesmo da química, a volumetria de neutralização é uma das volumetrias mais difundidas. Coloco aqui para vocês dois exemplos bem práticos da onde a gente utiliza, por exemplo, a volumetria de neutralização. No caso da correção da acidez de um solo que está sendo de repente preparado para plantio, assim como, por exemplo, na correção do pH, da acidez da água, por exemplo, de estações de tratamento de água, para que eu tenha um processo de tratamento adequado seguindo os parâmetros. Então, de uma forma geral, a volumetria de neutralização ela é fundamental, no dia a dia prático de uma série de profissionais. Bom, essa volumetria de neutralização, ela pode envolver dois tipos de situações. A primeira delas é a titulação de espécies químicas ácidas com uma solução padrão alcalina, o que nós chamamos de alcalimetria, tudo bem? A outra seria a titulação de espécies químicas básicas com uma solução padrão ácida, e aí eu chamo de acidimetria. Se eu observar bem, qual é a diferença entre elas? É que aqui no primeiro caso, o meu analito é uma espécie ácida e o meu titulante é uma espécie básica. Vejam lá, solução padrão alcalina. Então aqui o meu titulante é uma base, por isso que eu tenho a alcalimetria. Na segunda situação, eu tenho o meu analito sendo uma base e a solução padrão é um ácido, o meu titulante é um ácido, então eu tenho a acidimetria. Alcalimetria e acidimetria são, de uma forma geral, exemplos de volumetria de neutralização. Bom, o ponto final nessa titulação ele vai ser indicado por um indicador que nós já conhecemos, sendo um indicador ácido-base, sendo possível também utilizar algum método instrumental, algum equipamento que possa, por exemplo, verificar e indicar para o analista qual é o ponto final da titulação. Nesse caso, por exemplo, poderia ser um pHmetro, que vai medir a variação de pH até a chegada no ponto exato de viragem desse pH de meio ácido para o básico ou vice-versa. Bom, então a maneira como o pH varia nas imediações do ponto de equivalência, que nós já sabemos que é o ponto estequiométrico, onde a quantidade de analito é equivalente à quantidade de titulante, seja qual for deles o ácido ou a base. Então é importante para a escolha do indicador adequado. Então, eu saber o quanto o pH varia na intermediação desse ponto de equivalência, é importante para que eu faça a melhor escolha do indicador, pois cada indicador possui um intervalo de valores de pH que ocorre variação da coloração, que seria a zona de transição. E na aula passada, eu mostrei para vocês as zonas de transição de diferentes indicadores. Orientei quando é melhor trabalhar com o valor máximo e quando é melhor trabalhar com o valor mínimo dessa zona de transição, porque o objetivo é fazer com que o indicador sofra uma viragem de coloração o mais próximo possível também do pH de viragem, para que você possa identificar o ponto final da sua titulação.
Aqui eu coloco um exemplo. Então, olha só. O objetivo da titulação de uma solução básica com uma solução padronizada de um ácido, reação de neutralização, base com ácido, tá? É a determinação da quantidade exata de ácido que é quimicamente equivalente à quantidade de base presente. Ou eu posso fazer a interpretação toda ao contrário dessa solução, dessa situação, né, considerando a solução inicial como ácida e a solução padronizada como uma solução básica, tá bem? Então, vejam aqui nesse exemplo o que eu coloco para vocês. Dentro da bureta, eu tenho 50 ml de solução básica, que é o hidróxido de sódio, 0,1 mol por litro, e dentro da Alemanha eu tenho o titulado, né, o analito, que seria o ácido clorídrico, cuja concentração eu não sei, é o que eu quero descobrir, tá? E a fenolftaleína, que é um indicador. O quanto eu coloquei dessa solução de analito é igual a 25 ml. Né? Então, eu começo a fazer a minha titulação sabendo o quanto de analito eu coloco, né, o volume, mas eu não sei qual é a sua concentração. Inicio sabendo a quantidade inicial de titulante e a sua concentração. Vejam que após o final da titulação, nesse segundo exemplo aqui, agora na bureta só restam 40 ml do titulante. Isso significa que você gastou 10 ml até sofrer a variação. Vejam que era incolor e passou para rosa. Né? Então, esse foi o volume gasto do titulante. E é esse volume que você vai trabalhar e efetuar os cálculos que a gente vai ver logo mais. Nesse gráfico aqui, eu mostro para vocês a variação que o pH ele vem sofrendo à medida que a titulação começa a ocorrer. Então, à medida que eu vou adicionando a base, né, o pH ele vai sofrendo uma leve alteração, até que chega um momento em que ele sofre, né, uma brusca mudança de pH. Então, aqui, por exemplo, até aqui ele estava entre 1,2, 1,3, e quando chega aqui por volta de 10 ml, ele dá um salto para quase pH igual a 11. Né? Então, esse salto ele ocorre justamente aonde? No ponto de equivalência. É o ponto onde a concentração de analito base é igual à concentração do titulante ácido. E aí eu tenho a mudança do pH do meio reacional, de ácido para base ou de base para ácido. Vai depender ali de quem é quem, titulante e titulado. Quando eu falo que o indicador ele deve ter uma zona de transição que deve coincidir com o pH do meio racional, é porque a zona de transição do seu indicador deve ocorrer nesse valor aqui de pH, para que, com a mudança de pH, gere no indicador também uma mudança de coloração. E aí, se o indicador muda, você sabe dizer que a reação, a titulação, na realidade, chegou ao final. Então, o ponto de equivalência, né, ou o ponto estequiométrico ou teórico, ele é o momento em que ocorre a equivalência entre as quantidades de ácido e de base. Né? A solução resultante, ela contém um sal correspondente, e aí a gente precisa lembrar lá do que nós vimos sobre eletrólise. Né? Vimos lá que eu tenho 4 tipos de sais, né, dependendo da origem. Ácido, que pode ser forte ou fraco, e a base, que pode ser forte ou fraca. Dependendo da combinação, você vai ter um tipo de sal e uma predição de qual seria a faixa de pH, né, que é justamente o que eu coloco aqui para vocês. Olha lá, se o ácido e a base forem eletrólitos fortes, ácido forte com base forte, a solução será neutra no ponto de equivalência, pH igual a 7. E ainda posso dizer que esse sal ele não sofre hidrólise, né? Ele não reagiu com os íons provenientes da água. Agora, se o ácido ou a base forem um eletrólito fraco, o sal será hidrolisado, ele sofre hidrólise, né? O sal formado reage com os íons provenientes da água até certo ponto. E no ponto de equivalência, a solução será ligeiramente básica ou ligeiramente ácida. E aí isso vai depender da origem, né, do ácido e da base.
né? Esses conceitos, eles são provenientes lá do assunto hidrólise salina, que nós já estudamos. E caso você tenha alguma dúvida, eu sugiro que você volte a essa aula, tá bem? Para que você possa relembrar os principais conceitos. Olha só, o pH exato da solução no ponto de equivalência pode ser prontamente calculado a partir da constante de ionização do ácido fraco, ou se for uma base fraca, e da concentração da solução, né? E esse cálculo do pH nós também já vimos lá em reações em solução aquosa 1. Vimos como calcular o pH quando o meu ácido ou a minha base for forte e quando for fraco. Vejam, tudo que a gente estudou lá na primeira ANAP, os conceitos, eles voltam a aparecer aqui, porque eles têm essa interligação e por isso que a gente estava estudando, tá? Não era um assunto à toa. Bom, então, como é que eu vou fazer os cálculos relacionados à volumetria de neutralização? Bom, um dos cálculos principais vai envolver trabalhar com a unidade de concentração normalidade. Nós já vimos o que ela representa, tá? Então, ela expressa o número de equivalente gramas de soluto contido em 1 litro de solução. Essa é a principal definição que nós vamos utilizar. Tá? Essa sequência aqui nós não iremos utilizar, mas elas são derivadas, né? O que eu posso dizer que é ou o número de milha equivalentes em 1 ml. Olhem lá, na nossa titulação volumétrica, eu vou poder fazer essa relação aqui, levando em consideração o princípio de equivalência, que o número de milha equivalente gramas do analito vai ser igual ao número de milha equivalente gramas do reagente padrão adicionado, do titulante, da solução padrão. Se eu não quiser trabalhar com milha equivalente, tá? Que é geralmente quando eu trabalho com volumes em ml, eu posso trabalhar com o equivalente grama, tá? Que é quando eu trabalho com litro. Então, o número de equivalente gramas de analito é igual ao número de equivalente grama do reagente padrão adicionado. O que essas duas relações mostram para vocês aqui? Mostram que no ponto de equivalência eu tenho que ter quantidades equivalentes de analito e de titulante, de titulado para titulante, né? Então, o que tem na bureta para o que tem no LMI. Então, eu vou adicionar o que tem na bureta, que é uma quantidade indefinida, e que eu sei a concentração, até se igualar à quantidade que eu tenho de analito que tem no LMI, cujo volume é um volume fixo. Você pode colocar 30 ml, 50 ml, 100 ml. O importante é que o quanto de analito que você vai colocar no LMI seja algo definido, já que a concentração do analito você ainda não sabe. Então, partindo desse pressuposto, né, eu coloco aqui para vocês a fórmula da normalidade, tá bem? Que a gente tem trabalhado com a normalidade desde o estudo das soluções, mas até então a gente não tinha falado em termos de fórmula, né? Então, olha lá, a normalidade de uma solução é igual ao seu número de milha equivalentes pelo volume em ml, né? O volume em ml da solução. Ou eu posso dizer que o número de equivalente gramas é igual ao volume, né, em litros de solução. Observe, quando eu trabalho com milha equivalente, o volume da solução é expresso em ml. Quando eu trabalho em equivalente grama, eu vou trabalhar com volume em litros. O que vocês têm aqui no numerador é o número de equivalente grama e o número de milha equivalente grama. Não é o equivalente grama, que vocês já sabem calcular, que é a massa molecular dividida por K. Daqui a pouco a gente vai já lembrar. Então, esses números, número de milha equivalente e número de equivalente, como é que eu encontro? Olha lá. O número de milha equivalente grama, quando você está trabalhando aqui com volume em ml, é igual a massa em gramas dividido por milha equivalente grama. Se você for trabalhar com o número de equivalente grama, é a massa dividido pelo
equivalente grama, tá? E o equivalente grama a gente já sabe calcular. Massa molecular dividido por K. Esse K vai depender se você está diante de um ácido, de uma base, de um sal ou de um elemento químico. Tudo bem? Bom, agora que a gente já conhece essas fórmulas, a gente precisa conhecer mais algumas delas. Olha lá, eu vou organizar aqui o número de milha equivalente grama. Vejam lá, bem aqui em cima, olhem para cá. O número de milha equivalente grama, eu vou isolar ele. Ele é igual ao volume em ml vezes normalidade. Eu peguei isso daqui e passei para o outro lado. Então, o número de milha equivalente grama é igual ao volume vezes normalidade. Se eu quiser também isolar o número de equivalente grama, eu vou passar ele para lá multiplicando. Então, o número de equivalente grama é igual a volume em litros vezes normalidade. Tá bem? Bom, o que a gente precisa observar aqui? Que as fórmulas de número 3 e 4, na realidade, elas só são uma reorganização dessas duas que estão aqui. Da 3 é uma reorganização dessa, onde eu isolei um número de milha equivalente, e o 4 é a reorganização dessa, onde eu isolei um número de equivalente grama. A fórmula 1 e 2 são as maneiras que eu encontro para achar o número de milha equivalente e o número de equivalente. E a fórmula número 5? Bom, a fórmula número 5, que eu tenho V1 vezes N1 igual a V2 vezes N2, sendo o primeiro membro relacionado ao analito e o segundo membro relacionado ao titulante, elas partem do princípio de equivalência. Olha lá, o número de equivalente grama do analito é igual ao número de equivalente grama do reagente padrão. Ou o número de milha equivalente do analito é igual ao número de milha equivalente do reagente padrão. Então, se eu tenho essa igualdade, olhe para cá. O que é o número de equivalente grama? V vezes N do analito, igual ao número de equivalente grama ou milha equivalente grama da solução, do titulante, o que é V vezes N. Então, esta fórmula aqui, que é igual à fórmula da diluição, é uma fórmula derivada a partir do princípio da equivalência num processo de titulação, tá certo? Aonde os primeiros dados são do analito e o segundo do titulante. Você pode também inverter sem nenhum problema, falar que do primeiro é do titulante e do segundo é do analito. Isso não tem problema algum. O que você não pode é misturar, por exemplo, o volume do titulante com a concentração do analito e por aí vai. Um lado é de um e o outro lado é do outro. É isso que importa. A ordem fica a seu critério, tá bem? Olha lá, pessoal. Posso também derivar para vocês uma outra fórmula, que ela não está aqui. Olha lá. Aqui eu não tenho o número de equivalente grama igual ao número de equivalente grama analito. Olha lá. Ficou horrível, né? Deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Aqui equivalente grama, né? Então, número de equivalente grama pelo número de equivalente grama, um do analito e outro do titulante. Só que aqui eu substituí esse por essa expressão bem aqui, V vezes N. Mas eu também poderia, por exemplo, ter substituído por esse daqui. Então, ficaria V vezes N igual a massa sobre milha equivalente grama. Um de um lado do analito e outro lado do titulante. O que é importante você trabalhar aqui? Sempre que você tiver com informações do analito, onde claramente essas informações são relacionadas ao analito e o titulante, que o titulante sempre vai estar no estado líquido, tá, pessoal? Mas sempre que você tiver informações de que o analito, as informações que a questão está te fornecendo, representam ele no estado líquido, você vai usar essa expressão.
V vezes N igual a V vezes N. Porém, quando você tem informações que indicam que o analito está no estado sólido, você não tem como utilizar essa. Então, você vai usar V vezes N igual a massa dividido pelo mili equivalente grama. Ou seja, ao invés de eu substituir esse membro por esta informação, aqui por esta relação, a relação do 3, eu substituo pela relação do 1. Então, eu chego a essa fórmula aqui, que é a mesma dessa daqui. Só que aqui eu tenho dados todos em volume. Aqui eu tenho dados em volume e os dados em massa. Nesse caso aqui, pessoal, estritamente nesse caso, os dados do primeiro membro que estão em volume são do titulante, tá? E os dados do segundo membro são do analito, porque o analito é que pode ocorrer no estado sólido ali da questão. O titulante ele sempre vai estar no estado líquido. Tudo bem? Vou apagar aqui. Essa fórmula, não se preocupem que ela vai aparecer para vocês e vocês vão poder ver direitinho ela em utilização, apesar de ela não estar aqui. Bom, então só para a gente relembrar, o cálculo do equivalente grama, quando é um ácido, é a sua massa molecular dividido pelo número de hidrogênios ionizáveis. Quando é uma base, é a sua massa molecular dividido pelo número de íons hidroxila. Lembrando que a hidroxila, a base, né, ela não vai ter essa questão de ionização ou não. Né? Se você vê lá 10 hidroxilas, você tem 10 hidroxilas para colocar aí no cálculo do equivalente grama. E quando for um sal, é a massa molecular dividido pela valência total do cátion ou do ânion. Vale lembrar, estudamos isso em estudo das soluções. Caso você não relembre como chegar ao número de hidrogênios ionizáveis, número de hidroxilas ou a valência total do cátion ou do ânion, você precisa voltar à aula, né, para relembrar e poder continuar os estudos. Aqui eu mostro para vocês como chegar no equivalente grama. O mili equivalente grama é esse equivalente grama dividido por 1000, tá bem? Então, equivalente grama já estudamos. Mili equivalente, eu pego o equivalente e divido, depois de calculado, por 1000, tá? É como se eu chegasse aqui, deixa eu colocar para vocês, o mili equivalente, pegasse tudo isso daqui depois e dividisse por 1000. E aí eu teria o milha equivalente. Então, quando você quiser o milha equivalente, calcula o equivalente e o resultado você divide por 1000. Bom, para que a gente possa entrar de fato nos cálculos, a gente vai entender o que é a padronização. Então, muitas vezes, como a gente já conversou, o reagente que você está utilizando para preparar a sua solução padrão, ele não é proveniente de um reagente padrão primário, ele é reagente a partir de um reagente padrão secundário. Então, você prepara essa solução que tem uma concentração e ela precisa ser corrigida. Você precisa saber exatamente qual é essa concentração. Você tem a chamada concentração teórica, e aí precisa encontrar o que seria a concentração real. Para você chegar à concentração real, você vai precisar efetuar um procedimento de padronização, que nada mais é do que um procedimento de correção da concentração, aonde você acha o chamado fator de correção. Olha lá. A concentração de uma solução volumétrica é determinada pela sua titulação contra uma quantidade cuidadosamente medida de um padrão primário ou secundário que já foi padronizado, tá? Ou um volume exatamente conhecido de outra solução padrão. Então, aqui
da forma como você vai chegar à normalidade real, à concentração real, tá? É igual ao fator de correção vezes a normalidade teórica, tá? Então, essa aqui é uma anormalidade geralmente teórica, que você calcula, você faz o cálculo que você entende que você quer aquela concentração. Para chegar nela, você faz o cálculo para achar massa, o volume, tá? Então, ela é teórica, tá? No procedimento de padronização, você vai corrigir achando um fator de correção e com isso a normalidade real. Essa segunda fórmula aqui é só uma reorganização da primeira, tá? Aonde eu peguei e isolei o fator de correção. Então, NR, normalidade real, NT, normalidade teórica e FC, fator de correção. Bom, pessoal, vamos então dar continuidade, vendo agora alguns exemplos práticos, né, da aplicação da volumetria de neutralização, com exemplos voltados também para a padronização, né, de uma solução ácida ou básica. Nesse exemplo número 1, nós temos o seguinte: calcule o fator de correção, ou fator de correção, ou fator volumétrico, né, e a normalidade verdadeira de uma solução aproximadamente 0,1 equivalente grama por litro de ácido clorídrico. Tá? Então, o ácido clorídrico ele tem essa concentração aproximada. Tá? Sabendo que o volume gasto do ácido para titular totalmente 0,106 gramas de carbonato de sódio, que é o padrão primário, foi de 19,4. Então, esse 19,4 bem aqui, ele corresponde ao volume de ácido clorídrico que você utilizou para titular essa quantidade aqui de padrão, que é o carbonato de sódio. Massa molecular do carbonato de sódio é 106 gramas por mol. A gente está diante de uma reação, né, de uma volumetria ácido-base, onde aqui eu tenho uma solução ácida com a padronização, né, conta um sal básico, tá certo? É importante que vocês sempre recordem que vocês podem trabalhar com a normalidade real, que é aquela normalidade que foi corrigida pelo fator de correção, assim como vocês podem trabalhar com a normalidade teórica, que geralmente é expressa através de um valor aproximado. Então, aqui, quando eu digo aproximadamente 0,1 equivalente grama por litro, eu estou me referindo à concentração teórica do ácido clorídrico. Então, vejam que eu tenho uma titulação com titulante com os dados na fase líquida, né? E tenho aqui o analito, que é o reagente padrão, no estado sólido. E aí a gente precisa ver quais daquelas fórmulas a gente pode utilizar.
Bom, diante disso, a gente começa logo calculando o milho equivalente grama do carbonato de sódio, né? Então, para achar o milho equivalente, eu vou pegar a sua massa molecular, que já foi informada, 106 gramas por mol, dividir a valência total do cátion ou do ânion, né? A gente já viu muito isso e já sabemos principalmente que o carbonato de sódio ele tem carga total positiva igual a 2 e o carbonato carga total negativa igual a -2. Né? Então, aqui tanto faz se você vai utilizar a carga total a positiva ou negativa, porque ambas são iguais a 2 em módulo. Então, o milho equivalente grama seria o 106, tá? Que é a sua massa molecular, dividido por 2, que é o valor do K para esse sal, valência total do cátion ou do ânion, dividido por 1000, já que eu quero o milho equivalente, tá certo? Então, 106 dividido por 2, 53, dividido por 1000, igual a 0,053. Esse daqui é o milho equivalente do carbonato de sódio. Isso porque a gente vai precisar utilizar aquela fórmula, normalidade vezes volume, igual a massa pelo milho equivalente grama, já que eu tenho os dados do titulante em volume e os dados do analito, né, eu tenho ali dados de massa indicando que ele está no estado sólido. Uma outra observação, essa normalidade que vocês vão utilizar aqui pode ser duas. Vocês viram lá que para que vocês encontrem a normalidade real, vocês vão pegar a normalidade teórica e multiplicar pelo fator de correção. Só que o fator de correção aqui vocês não têm, é até algo que eu estou pedindo. Então, ou aqui vocês consideram já a normalidade real, e aí mesmo vocês tendo a normalidade teórica, vocês não vão colocar aqui, porque normalidade teórica não é a mesma coisa que normalidade real, tá certo? E aí você resolve essa questão achando inicialmente a normalidade real, já que você tem um volume, 19,4, você tem a massa, 0,106, e você tem o milho equivalente. Acabou de calcular, 0,053. Então, você tem o volume, massa e milho equivalente. Você vai achar o quê? A normalidade real. Porém, se você quiser começar calculando logo o fator de correção, aí você substitui NR pelo quê? Normalidade teórica vezes fator de correção vezes volume igual a massa pelo milho equivalente, tá? Então, esse cuidado que você vai ter que ter, se vai utilizar a normalidade real ou a normalidade teórica vezes o fator de correção, esse cuidado ele sempre vai existir quando na questão você tiver indícios que está falando de fator de correção, de normalidade real, teórica, tá bem? Ou seja, de uma padronização. Caso eu não dê indícios na questão sobre isso, você simplesmente desconsidera e trabalha somente com os valores teóricos, porque trata-se de uma questão teórica. Tudo bem? Bom, já que eu tenho a milha equivalente e eu já sei qual é a fórmula que eu vou utilizar, vejam lá, fator de correção vezes normalidade teórica vezes volume igual a massa dividido pelo milha equivalente. Então, eu vou começar calculando quem? O fator de correção. Então, o fator de correção vezes normalidade teórica, 0,1, vezes o volume gasto do ácido, 19,4, igual a sua massa, né, a massa do reagente padrão que foi utilizado nessa padronização, então 0,106 gramas, dividido pelo milha equivalente grama do reagente padrão, tá? Vou organizar passando tudo isso daqui para o outro lado, dividindo. Então, vejam lá, 0,106 dividido por 0,053, que já estava aqui, vezes 0,1 vezes 19,4. Com isso, o fator de correção da solução ácida, que é o HCl, que é ela quem você está padronizando, que você está corrigindo
a esta concentração teórica, que é 0,1, você já sabe qual é o fator de correção. O que eu vou fazer? Vou encontrar a normalidade real. Então, normalidade real é igual a normalidade teórica, 0,1, vezes o fator de correção que você acabou de achar, 1,0309. Ou seja, a normalidade real desta solução ácida, que antes, teoricamente, você dizia que era igual a 0,1, na realidade é igual a 0,1031. Vejam que eu utilizei aqui 4 casas decimais para poder expressar melhor essa diferença entre teórica e real, tá bem? Isso é algo que também vocês vão precisar adotar na hora de resolver, porque se você colocar uma casa decimal, tipo 0,1, vai ficar exatamente igual, então você não consegue demonstrar a diferença entre eles, tudo bem? Exemplo de número 2. Calcule o fator de correção e normalidade verdadeira ou real, tá? De uma solução aproximadamente 0,1 equivalente grama de hidróxido de potássio, tá certo? Sabendo-se que para titular 25 ml desta solução, então esse 25 é referente ao hidróxido de potássio, tá? Foram consumidos 24 ml da solução de ácido clorídrico 0,1031 da questão anterior. Observem, é, observem que agora tanto o analito, que é o hidróxido de potássio, quanto o titulante, que é o ácido clorídrico, que vocês padronizaram na questão anterior, ambos têm os seus dados expressos em volume. Então, quando eu lembro de quais fórmulas eu posso utilizar, eu tenho NV igual a NV e tenho NV igual a massa pelo milho equivalente grama. Mas olhem lá, eu não tenho aqui dados de massa, então das duas opções de fórmula, eu não vou poder utilizar essa aqui como eu utilizei no primeiro exemplo. Eu vou precisar usar essa primeira expressão. Se esse N vai ser o teórico ou o real, é algo que você vai escolher. A mesma coisa aqui para o outro lado, né? Você pode, por exemplo, manter aqui o real e aqui você colocar o teórico vezes o fator de correção, sem nenhum problema. O importante é que de um lado você tem as informações do titulante e do outro do analito, ou vice-versa. Deixa eu apagar. Bom, então vamos lá montar a nossa questão. N1 vezes V1 igual a N2 vezes V2 vezes o fator de correção. Então, vejam que aqui eu trabalhei com a normalidade teórica e o fator de correção. Aqui eu utilizei a normalidade real de quem? Do ácido clorídrico, porque eu já sei qual é a sua normalidade real. Como eu cito bem da questão anterior, você sabe que esse 0,1031 é a sua normalidade real. Então, está aqui, 0,1031 vezes 24,2, que foi o volume que eu utilizei. Uma outra coisa que você poderia fazer é, ao invés de colocar a normalidade real, colocar 0,1 vezes, se não me engano, é 1,0309, que era o fator de correção que calculamos para ele. Então, eu poderia substituir isso daqui por 0,1031. O resultado seria o mesmo. Você pode, inclusive, tentar aí na sua casa, tá bem? Bom, igual a normalidade teórica do hidróxido de potássio, 0,1, vezes a quantidade que você colocou, 25 vezes o fator de correção. Então, vamos achar o fator de correção. Vou pegar esse 0,1 vezes 25 e passar para o outro lado, dividindo. Montei a minha questão. O meu fator de correção para o hidróxido de potássio é igual a
0,998. Eu recomendo sempre que a normalidade real e o fator de correção vocês expressem com 4 casas decimais após a vírgula, tá? Como está aqui, aqui tenho 3, mas você pode estender para 4 casas decimais após a vírgula. Uma outra observação. Aqui você poderia também trabalhar com a normalidade real. Então, aqui seria um x vezes 25. E como eu coloquei a normalidade real, eu não coloco fator de correção. Acharia depois o fator de correção, já que é um item que eu pedi. Vejam que existe aí uma flexibilidade muito grande de como você pode trabalhar essa fórmula. Você tem a fórmula base, N1V1 igual a N2V2. Se esse N você vai utilizar o real ou vai utilizar o teórico, vai ser uma escolha sua. Lembrando que se você utilizar o teórico, você tem que colocar o fator de correção, principalmente se a questão estiver trabalhando sobre isso. Agora que eu achei o fator de correção, eu vou encontrar a normalidade real. Normalidade real, deixa eu só apagar aqui para ficar melhor. Então, olha lá. Fator de correção é igual a normalidade verdadeira sobre, teórica sobre a real, tá bem? Então, eu vou aqui inverter. Normalidade real, então, é igual a teórica vezes o fator de correção. Normalidade real ou verdadeira é igual a 0,1 vezes 0,998. Normalidade verdadeira ou real é igual a 0,0998. Então, esse 0,1, que é a normalidade teórica do hidróxido de potássio, e que você achou o fator de correção, na realidade, a sua concentração prática, né, depois da padronização que você fez, você encontra a concentração de 0,09998. Aproximadamente a 0,1. Só que agora você tem a precisão correta para saber o quanto essa solução se desviou da concentração real. Tudo bem? Vamos passar para o terceiro exemplo. Olha só. Qual o volume teórico de ácido sulfúrico a 0,1 mol por litro é necessário para titular 50 ml de hidróxido de sódio 0,1 equivalente grama por litro? Observem que o ácido sulfúrico ele está em molaridade e o hidróxido de sódio está em equivalente grama por litro. A gente precisa padronizar para que ambos estejam expressos na mesma unidade de concentração. Então, eu recomendo sempre trabalhar com a normalidade. Então, eu vou converter aqui. Essa fórmula é uma fórmula que vocês ainda não conhecem. Normalidade é igual a molaridade vezes o K. Esse K é o mesmo K que a gente utiliza lá para o equivalente grama. Como eu estou falando de um ácido, que eu vou converter, né, de molaridade para normalidade, já que um ácido é o número de hidrogênios ionizáveis. No caso do ácido sulfúrico, são 2 hidrogênios ionizáveis. Então, 0,1 vezes 2. Normalidade desse ácido, na realidade, é 0,2 equivalente grama por litro. Beleza. Vejam que nessa questão eu não estou falando de fator de correção, de normalidade real, né? Eu deixo logo de cara para vocês o volume teórico. Pergunto, qual é o volume teórico? Então, não é uma questão que vai exigir de você cálculo de fator de correção, de normalidade real, nada do tipo, né? É muito comum a gente trabalhar no laboratório com uma previsão de quanto eu vou gastar antes da padronização, né? Então, esse seria um cálculo. Olha, eu vou padronizar futuramente esse ácido sulfúrico. Considerando aqui, né, essas condições teóricas, qual seria o volume teórico que eu devo gastar? Isso facilita, porque se você de repente chegar a um volume de 25 ml, você não vai precisar titular tão devagar até o 25. Você pode titular mais acelerado e quando chegar próximo do 25, você
faz mais cuidadosamente. Bom, como está todo mundo com unidade de volume, tá bem? Ó, um volume de ácido sulfúrico para um volume de base, né? Você vai utilizar a fórmula NV igual a NV. Então, vamos lá. N1V1 igual a N2V2. Vejam que eu não estou trabalhando com fator de correção e nem me importando com normalidade real. Aqui desse lado eu tenho a concentração do ácido vezes o volume, porque eu quero saber o quanto eu vou gastar dele para titular uma solução básica de concentração 0,1 em um volume de 50 ml. Organizando, eu chego ao volume de 25 ml. Então, é esse o volume, né, esperado para ser gasto nessa padronização. Exemplo de número 4. Uma massa de 0,040 gramas de uma amostra de hidróxido de sódio com 92,4% de pureza é titulada com solução de ácido clorídrico 0,1 equivalente grama por litro. Pergunto: qual o volume de ácido foi consumido durante esta titulação? Massa molecular do hidróxido de sódio, 40 gramas por mol, tá? Então, vejam, para começar, essa massa aqui não é a massa que você vai colocar diretamente lá naquela expressão normalidade vezes volume igual a massa pelo milho equivalente. Isso porque aquela massa a gente chama de massa pura, é a massa que vai reagir diretamente com o titulante. Então, a partir do momento que eu digo que essa massa ela tem uma pureza de 92,4%, eu preciso saber qual é a massa pura. Então, eu começo fazendo esse cálculo. 0,040 gramas equivale a 100%. Qual é a massa que equivale a 92,4% de pureza? Né? Então, resolvendo o cálculo, então desta massa aqui, somente 0,037 gramas corresponde ao hidróxido de sódio, né? E que vai ser titulado com ácido. Lá na primeira questão, né, que trabalhamos também com massa, não foi necessário fazer esse cálculo porque já era a massa pura, tá bem? Então eu não precisava tirar nenhuma espécie de pureza. Agora que eu já sei qual é a massa pura, eu posso decidir qual das duas expressões da volumetria de neutralização eu vou utilizar. NV igual a NV ou NV igual a massa por milha equivalente. Como eu estou trabalhando com dados, né, de massa, eu vou utilizar a expressão NV igual a massa pelo milha equivalente grama. Organizando, calculando aqui, na realidade, antes o milha equivalente, né, do analito, que é o hidróxido de sódio. Então, 40 dividido por 1, já que é uma base, uma monobase, só tem uma hidroxila, dividido por 1.000. Então, milha equivalente é igual a 0,040. Agora sim, a gente chega. Volume do titulante, não sei, é justamente que eu quero saber qual o volume de ácido é consumido durante essa titulação. Vale lembrar que quando eu trabalho com esta fórmula, o primeiro membro equivale ao titulante e o segundo ao analito. Aqui, nesta fórmula, obrigatoriamente é essa organização. Então, o volume do titulante é o que eu quero encontrar, vezes a concentração do ácido, que é o titulante, 0,1, igual a massa, né? Lembrem sempre, essa massa aqui é sempre a massa pura, dividido pelo milho equivalente grama, que é o hidróxido de sódio, né? Que eu obtive a partir da sua massa molecular. Resolvendo, então você chega ao volume de 9,24. Este daqui é o volume de ácido que você vai gastar, tá ok? Na titulação de uma massa pura de 0,037 gramas de hidróxido de sódio. Exemplo de número 5. Uma amostra contendo carbonato de sódio
é titulada com uma solução de 0,5 equivalente grama por litro, né, de ácido clorídrico, né? Então, observe lá, eu tenho já um analito, tá? E tenho aqui o titulante com os dados dele, da concentração dele, da solução. Se a amostra pesa 1,1 grama e requer 35 ml de ácido para sua completa neutralização, então eu já sei a concentração da solução ácida e já sei o volume gasto de ácido. Qual a pureza da amostra em porcentagem de carbonato? Então, nessa questão aqui, eu estou pedindo para vocês a pureza dessa amostra, né, considerando que 1,1 grama equivale a 100% da massa pura, né? Desculpa, da massa total da minha amostra de carbonato de sódio. Eu quero saber qual é a porcentagem de pureza. Para isso, eu preciso saber qual é a massa pura. Tenho duas fórmulas, NV igual a massa por milho equivalente e NV igual a NV. Como eu estou trabalhando com dados de massa do analito, então eu vou utilizar a expressão NV igual a massa por milha equivalente grama. Calculo aqui o milha equivalente grama do carbonato de sódio, que já foi calculado pela gente, sua massa molecular, 106, dividido por 2, que é a carga total do cátion ou do ânion, dividido por 1.000, porque eu quero milha equivalente. Se eu quisesse o equivalente grama, eu não precisaria dessa divisão por 1.000. Então, milha equivalente grama do carbonato de sódio é igual a 0,053. 0,053. Bom, vou achar agora aqui qual é a massa correspondente, tá bem? Aqui está a minha incógnita da questão. Então, qual é a massa correspondente quando eu tenho uma solução de 0,5 normal de ácido clorídrico, onde eu gastei 35 ml dessa solução. Então, a massa pura é agora a minha incógnita. Eu não estou mudando nenhuma expressão, tá, pessoal, até agora. Desde o primeiro exemplo, nós estamos trabalhando com as mesmas fórmulas. Eu só estou mudando a pergunta. Uma hora eu pedi volume, uma hora eu pedi a concentração, agora eu estou pedindo a massa pura, tá certo? O que você precisa é ter um bom entendimento do comando da questão para que você possa entender aonde cada uma desses valores vai se encaixar. E o milha equivalente grama do analito, que é, né, o carbonato de sódio, 0,053. Vou organizar para isolar o valor da massa. Então, eu vou pegar esse 0,053 e vou passar para o outro lado, multiplicando, já que ele está dividindo. Chego a uma massa de 0,9275. Essa daqui é a massa pura de quem? Do carbonato de sódio. O que é que eu preciso? A pureza. Quanto a amostra pesava? 1,1 grama. Então, olhem lá. Vou apagar para vocês poderem ver. Um 1,1 grama corresponde a 100%. A massa que você, né, teoricamente, deveria pesar para gastar 35 ml de uma solução 0,5 equivalente grama por litro de ácido clorídrico, tá certo? Equivale a 0,9275. Então, isso equivale a quanto em porcentagem? Chego a 84,32. Então, esse valor corresponde à pureza da amostra de carbonato de sódio que você utilizou nesse procedimento de padronização. Dando continuidade, vamos ao exemplo 3 para o seguinte. Um volume de 20 ml de uma solução de ácido sulfúrico foram neutralizados
por 25 ml de uma solução de hidróxido de potássio 0,2 equivalente grama por litro. Calcule a concentração da solução ácida em normalidade e em molaridade, tá? Vamos primeiro calcular ela em normalidade, tá bem? A gente precisa encontrar qual é essa concentração. Então, como eu tenho dados de volume do ácido sulfúrico e de volume do hidróxido de potássio, a gente vai utilizar a expressão NV igual a NV, tá certo? Não preciso me preocupar em termos de normalidade teórica, real, fator de correção, porque como a questão não trata, não toca nesse ponto, né, não cabe aqui a gente levantar essa discussão. Então, de um lado eu tenho a concentração da base vezes o volume, então 0,2 vezes 25 igual a normalidade do ácido vezes 20, tá? Que foi o volume, que é a única informação que a gente tem. Resolvendo a questão, eu chego ao valor de normalidade igual a 0,25. Essa é a concentração teórica, né, vamos dizer assim, do ácido sulfúrico que foi calculado a partir dos valores, né, utilizados de volume e de concentração da solução básica. Para a conversão para molaridade, basta utilizar aquela expressão que eu mostrei para vocês. Normalidade é igual a molaridade vezes o K, que, como você está utilizando de um ácido, é o número de hidrogênios ionizáveis. Quer encontrar a molaridade, né? Então, passo o K dividindo N dividido por K, 0,25 dividido por 2. Ou seja, esta concentração do ácido, que aqui está em equivalente grama por litro, se for expressa em molaridade, ela equivale a 0,125 mol por litro. O exemplo de número 7. Uma amostra de ácido oxálico, tá? Aqui eu tenho a fórmula química do ácido oxálico, pesando 0,2 gramas, requer 30,12 ml de solução de hidróxido de sódio para sua completa neutralização. Qual a normalidade da solução de hidróxido de sódio? Aqui nem tem, tá? Essa interrogação. É só um ponto final. Qual a normalidade da solução de hidróxido de sódio? Bom, claramente, né, nesse ponto a gente já observa que eu tenho dados do titulante em volume e dados do analito em massa. Então, eu vou utilizar a expressão NV igual a massa pelo milho equivalente grama. Aqui eu estou expressando para vocês o cálculo do milho equivalente grama do ácido oxálico, tá bem? Que foi expresso aqui sua fórmula química, que é a sua massa molecular. Vejam que o ácido oxálico ele tem 2 hidrogênios ionizáveis. É por isso que o equivalente grama é calculado dividido a sua massa molecular por 2 e depois dividido por 1000 para que eu encontre o milho equivalente grama. Então, o milho equivalente grama do ácido oxálico, tá? Do ácido oxálico equivale a 0,063. Vou agora, então, encontrar a concentração do titulante, que é o hidróxido de sódio. Normalidade, que é o que eu quero encontrar, vezes o volume, né? Então, 30,12, que foi o volume que você utilizou para titular 0,2 gramas de ácido oxálico. Milho equivalente grama, 0,063. Logo, a normalidade é igual a, resolvendo, 0,1054. Então, esta é a concentração da base que você utilizou para titular o ácido oxálico. O exemplo de número 8. Considerando uma análise volumétrica de neutralização, calcule a massa de bifitalato de potássio, tá? Lembrando que o bifitalato de potássio ele é um monoácido, cuja fórmula química é KHC8
H4O4, e a sua massa molecular é igual a 204,10 gramas por mol. Então, calcule a massa de bifenthalato de potássio necessária para reagir com 25 ml de solução de hidróxido de sódio 0,1 equivalente grama por litro. Novamente, tenho os dados do analito, que é o bifenthalato de potássio em massa, e os dados do titulante em volume. Então, a fórmula que vocês vão utilizar é NV igual a massa pelo milha equivalente. Antes, eu preciso encontrar o milha equivalente grama do ácido oxálico, do bifenthalato de potássio. Observem que eu coloco aqui a informação de que esse bifenthalato de potássio ele é um monoácido. Isso significa para você que ele só tem um hidrogênio ionizável. É por isso que para o cálculo do milha equivalente grama dele, o valor de K ele vai ser igual a 1. Então, 204,10, que é a sua massa molecular, dividido por 1 e dividido por 1.000. O milha equivalente grama do bifenthalato de potássio é igual a 0,2041. Agora, eu vou procurar a massa de bifenthalato, né, necessária, que seria, no caso, padronizada, né, com a concentração de ácido de base igual a 0,1, um volume de 25 igual a massa pelo milha equivalente grama que foi calculado agora. Então, isolando a massa, né, eu vou pegar esse valor e passar para o outro lado multiplicando, a minha massa equivale a 0,5103 gramas. Então, esta é a massa de bifenthalato que você deveria pesar caso você quisesse gastar, por exemplo, 25 ml de uma solução de hidróxido de sódio na concentração de 0,1 equivalente grama por litro. Exemplo de número 9. Em uma titulação, utilizando vermelho de metila como indicador, foram consumidos 25 ml de uma solução de hidróxido de sódio 0,1 equivalente grama por litro. Ou seja, dessa solução eu gastei 25 ml, concentração 0,1 e o seu fator de correção é igual a 0,9875. Ela foi utilizada, né, para padronizar 25 ml de uma solução de ácido sulfúrico 0,1 equivalente grama por litro. E aí eu pergunto, qual é a concentração real em normalidade e o fator de correção da solução de ácido sulfúrico? De cara, vocês conseguem observar que os dados do titulante do analito, né, são expressos em líquido, então você vai trabalhar com a variante da fórmula NV igual a NV. E como eu falo aqui de concentração real, fator de correção, você precisa ter cuidado com as informações que são normalidade teórica e fator de correção, tá? Dificilmente vai ser fornecido para você a normalidade real numa expressão, numa questão. Geralmente é fornecida a sua normalidade teórica e o fator de correção. E aí você sabe que a multiplicação entre eles, né, fornece a normalidade real. Então, para que eu encontre o fator de correção do ácido, eu vou fazer fator de correção vezes normalidade teórica. Vejam que aqui, né, eu nunca coloco fator de correção vezes normalidade real vezes o volume igual ao fator de correção vezes normalidade teórica vezes o volume. Aqui, pessoal, um lado é informação da base e do outro lado é informação do ácido. Você pode até trocar, não tem nenhum problema. O que você não pode é misturar os dados de ácido com os dados de base. Então, o que eu sei da base? Fator de correção, normalidade teórica e o volume gasto, 25. O que eu sei do ácido? Normalidade teórica, 0,1,
e o volume utilizado, 25. Então, eu vou achar o fator de correção. Vou organizar, né, para que eu possa isolar o fator de correção. Então, está aqui ele isolado. Peguei tudo isso daqui e passei para o outro lado dividindo. Vejam aqui o uso do parêntese, que é para fazer o cálculo correto, e chegar ao fator de correção igual a 1,0073, tá bem? Nessa questão, você poderia começar calculando a normalidade real. Então, não entraria isso daqui. Então, a tua incógnita nessa questão seria a normalidade real. Seria uma variante de como você poderia resolver esse cálculo. Agora que você achou o fator de correção, você pode encontrar a normalidade real. Normalidade real é igual ao fator de normalidade teórica do ácido, 0,1, vezes o fator de correção, que você acabou de calcular, 1,0073. Então, a normalidade real é igual a 0,1007 equivalente grama por litro. Lembrando que esta normalidade real que você calculou aqui, ela é do ácido. Tudo bem? Vamos agora à nossa última questão. Olha só. No procedimento de padronização de 10 ml de hidróxido de sódio, aproximadamente 0,1 equivalente grama por litro, com ácido clorídrico, aproximadamente 0,1 equivalente grama por litro, gastou-se 9,5 ml do ácido. Sabendo-se que este ácido foi padronizado com uma massa de 0,0265 grama de carbonato de sódio, onde se gastou 4,8 ml do ácido. Determine a concentração real em normalidade do ácido clorídrico e a concentração em normalidade para o hidróxido de sódio, assim como os fatores de correção, tanto do ácido quanto da base. E aí eu finalizo fornecendo a massa molecular do carbonato de sódio, igual a 105,99 gramas por mol. Veja que é uma questão bem longa, eu guardei ela para o final, tá certo? Para vocês observarem aqui, mais na prática, como é que a gente acaba trabalhando diariamente no laboratório. Então, eu tenho um primeiro passo. Então, aqui, quando eu começo a colocar no procedimento de padronização do hidróxido de sódio com ácido clorídrico, gastou-se 9,5 ml do ácido. Isso aqui é o meu procedimento final. Só que, antes de eu chegar aqui, eu efetuei... Deixa eu só mudar aqui. Desculpa, deixa eu só mudar aqui a cor, sabendo-se que este ácido foi padronizado com uma massa de 0,265 grama de carbonato de sódio, onde se gastou 4,8 ml do ácido. Então, aqui eu tenho dois procedimentos distintos. O que está marcado em vermelho, que é o procedimento final, e o que está em azul, que foi o procedimento que padronizou ali o ácido para depois fazer a titulação com hidróxido de sódio. Então, nessa questão, a gente deve começar pelo procedimento que eu marquei em azul, que é o procedimento de padronização do ácido, para que eu encontre o seu fator de correção e aí possa encontrar depois o fator de correção e a normalidade real da base. Então, eu começo aqui calculando milha equivalente grama do carbonato de sódio, já calculamos umas 3 ou 4 vezes, então ele é igual a 0,053. Vou encontrar o fator de correção do ácido clorídrico, tá bem? Aqui, fator de correção vezes a sua normalidade teórica, olha lá, bem aqui, aproximadamente 0,1 vezes 4,8. Cuidado, aqui esse 9,5 ml de ácido gasto foi na padronização com o hidróxido de sódio. Com o carbonato, que é o que a gente está fazendo inicialmente, ele gastou
4,8. Então, 0,1 vezes 4,8 igual massa do carbonato de sódio, bem aqui, 0,0265, com seu milho equivalente grama, 0,053. Com isso, o fator de correção do ácido é igual a 1,0417. Pronto, tenho o fator de correção do ácido. Posso voltar para o meu procedimento inicial, que é o que está em vermelho. Vou agora encontrar também as informações sobre a base. Fator de correção da base, FC, igual a normalidade teórica vezes volume, igual a FC vezes normalidade teórica vezes volume, sendo o primeiro termo da base, onde eu sei a sua concentração teórica e o volume, e do outro lado eu tenho as informações do ácido, onde eu tenho o fator de correção que acabou de ser calculado, a normalidade teórica que foi expressa, né, no comando da questão, e o volume gasto de ácido na titulação da base, que foi aquele primeiro volume lá do comando da questão. Com isso, o fator de correção é igual a, organizando, né, eu vou passar tudo isso daqui para o outro lado, dividindo. Fator de correção da base é igual a 0,9896. Por fim, eu vou achar a normalidade real da base. E aí é mais simples, né, pessoal? Normalidade real da base é igual à sua normalidade teórica, que eu já sei, 0,1, vezes o fator de correção que acabou de ser calculado. Então, esta daqui é a normalidade real da base, tá bem? Caso você queira saber, por exemplo, qual é a normalidade real do ácido, basta, deixa eu voltar aqui, você pegar esse fator de correção e multiplicar pelo 0,1, que é a concentração teórica desse ácido. Bom, pessoal, nesse momento a gente finaliza os exercícios sobre volumetria de neutralização. É fundamental que vocês façam, né, refaçam, na realidade, todas essas questões sozinhos, principalmente manipulando a calculadora científica. Lembrando também que a gente tem uma lista de exercícios que você pode consultar várias outras questões para aplicar o conhecimento prático que foi adquirido. Bom, pessoal, nós chegamos ao fim a nossa videoaula de número 6, tá bem? Ao longo dessas duas aulas, nós compreendemos um pouco melhor o que é a teoria da análise volumétrica, tá certo? E como é que ela vai se estender para os diferentes tipos de volumetria: neutralização, complexação, precipitação e oxirredução. Vimos que esses métodos, né, apesar de eles serem antigos, mas eles apresentam ainda grande aplicabilidade, né, uma grande precisão, são bastante utilizados em diversos laboratórios ao lugar do mundo, né, e que é uma prática muito simples a partir do momento em que eu tenho controle sobre as variáveis que podem causar algum tipo de erro na minha execução. Na videoaula 1, nós focamos na teoria da análise volumétrica. Vimos os principais conceitos, né? Falamos sobre o procedimento teórico da padronização, da titulação, vimos o que é o titulante, o titulado, onde cada um fica, se na bureta, no Erlenmeyer, tá certo? Falamos sobre a solução padrão, o reagente padrão primário, o reagente padrão secundário e alguns outros critérios. Nessa videoaula 2, focamos especificamente nos cálculos envolvendo volumetria de neutralização e padronização. Com isso, a gente encerra a aula de hoje e a nossa próxima aula a gente vai falar sobre volumetria de complexação. Um grande abraço e até a próxima.